Sejam bem-vindos, meu nome é o professor Rafael Rocha e estou aqui hoje com vocês para a gente tratar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre recurso de apelação, lá do artigo 1009. Mas antes eu queria pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, dúvidas, que a gente vai ter um prazer em responder vocês todas essas dúvidas. O que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje? A gente vai trabalhar todos os aspectos importantes relacionados ao recurso de apelação. Recurso de apelação, que em pese está previsto no artigo 1009 a 1014, ele tem várias questões importantes que o legislador trouxe, algumas coisas que foram mantidas em relação ao Código Antigo, mas algumas novidades bastante interessantes, algumas coisas que foram evoluindo para chegar na posição que nós temos hoje do recurso de apelação. A primeira questão importante que a gente tem que ter em mente é qual é o cabimento do recurso de apelação? Contra qual ato processual, qual pronunciamento judicial cabe o recurso de apelação? O artigo 1009 ele é muito claro em trazer, de forma bem objetiva, que caberá o recurso de apelação de sentença. Ok? Então existe uma correlação direta entre sentença e recurso de apelação. Sobretudo, isso já começou essa correlação muito clara, muito forte com o Código de 73. O Código de 73 trouxe essa correlação muito forte entre recurso de apelação e sentença. E o próprio CPC vigente também manteve essa regra. Houve essa correlação direta entre sentença e recurso de apelação. Só para a gente recapitular, a apelação está lá no artigo 203, parágrafo 1º. Está mais ou menos a redação assim, olha, ressalvadas hipóteses expressas lá nos procedimentos especiais, ou seja, no procedimento especial vai dizer efetivamente qual é o ato judicial, sentença é o pronunciamento do juiz por meio do qual ele, com base nos artigos 485 ou 487, sentença terminativa e sentença definitiva, sentença sem extinção, com extinção sem resolução de mérito, e sentença com extinção com resolução de mérito, 485, 487, 485 sem resolução de mérito, 487 com resolução de mérito, ele coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Vocês podem entender pela análise desse conceito de sentença que o legislador ele trouxe duas questões importantes. Ele trouxe a questão do conteúdo, que a sentença tem relação com o conteúdo, 485, 487, mas também tem sentença tem por objetivo, por fim, a fase cognitiva do procedimento comum ou a fase ou processo de execução. Então, aqui ele analisou sobre a finalidade do ato e o conteúdo. Sentença no CPC junta o conteúdo e a finalidade para se trazer conceito de sentença. Mas toda e qualquer sentença cabe recurso de apelação? Não. Anotem 3 exceções importantes que, mesmo estando diante de uma sentença, não será possível a interposição de um recurso de apelação. O primeiro deles está lá no artigo 41 da Lei 9.099/95, das sentenças proferidas em sede de juizado especial cível, caberá o recurso inominado. Frise-se que recurso inominado não é o nome do recurso. A nomenclatura traz como inominado justamente porque a legislação não trouxe nome específico para ele. Se você pegar o artigo 41 e falar assim, olha, da sentença cabe recurso para a turma recursal, mas não fala o nome do recurso, então chama-se de recurso nominado, justamente porque ele não tem nome. Segunda exceção, pega lá o artigo 34 da Lei 6830/80, a Lei da Execução Fiscal. Lá fala dos embargos infringentes, que caberá embargos infringentes naquela hipótese do 34 e não apelação. Um outro exemplo que a gente pode achar dentro da Constituição Federal, artigo 105, inciso 1, a linha C, caberá recurso ordinário
de uma sentença em um processo onde for parte Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de um outro lado tenhamos um município ou uma pessoa residente domiciliada no país. Então, numa ação onde nós temos um Estado estrangeiro ou um organismo internacional e de outro lado um município ou uma pessoa residente no Brasil, caberá, conforme o artigo 105, inciso 1c da CF, caberá recurso ordinário. Perfeito? Então, são exceções que nós teremos em relação a isso. O que a gente não pode deixar de frisar, o que a gente não pode deixar de analisar é que às vezes, mesmo a lei tendo um cuidado de dizer de forma bem clara qual recurso é cabível, às vezes a gente pode se deparar com as situações que podem gerar dúvidas sobre a natureza do ato. A gente vai gerar dúvidas se realmente aquilo ali é uma sentença ou não. Dúvida ou legal, a lei não foi tão clara, ou uma dúvida jurisprudencial. A jurisprudência não conseguiu dizer de forma clara qual é o recurso cabível. Aí, neste caso, e a gente vai acontecer muito isso em sede especialmente de procedimentos especiais, pode-se aplicar o princípio da fungibilidade recursal que nós falamos a aulas anteriores. O que é esse princípio da fungibilidade? O juiz pode reconhecer um recurso pelo outro, ele pode receber um recurso sendo outro. Então vai gerar dúvidas, por exemplo, em fase de liquidação de sentença, algumas pessoas há dúvidas, divisão, demarcação de terras, ação de exigir contas, habilitação requerida incidentalmente, impugnação, cumprimento de sentença. Então existem algumas dúvidas em relação a isso, dependendo do caso. Tendo essa dúvida, pode-se aplicar o princípio da fungibilidade. Lembrando que fungibilidade a gente não pode aplicar em relação a prazo. Se o recurso tiver um prazo maior, querer utilizá-lo por conta disso, alegando fungibilidade, não há o que se falar. Perfeito? Então, a primeira hipótese que nós temos que ter em mente é: cabe recurso de apelação de sentença. Então, as sentenças proferidas, elas serão atacadas via recurso de apelação. Porém, com a nova sistemática do nosso código, nós temos que também fazer menção expressa ao que está previsto no artigo 1009, parágrafo 1º. O que fala esse parágrafo 1º do artigo 1009? Primeira questão, nós vamos trabalhar ainda agravo de instrumento, mas já adiantando, existem decisões interlocutórias onde não é possível atacá-las via agravo de instrumento. Então nós vamos ter ao longo do código algumas decisões interlocutórias que, em regra, não é possível serem atacadas via agravo de instrumento. Por exemplo, uma decisão que indeferiu uma prova que o autor queria fazer. E como não é possível o cabimento de agravo de instrumento lá do artigo 1015, o pedido voluntário de reexame dessa decisão, ela deverá ser feita em sede de apelação. Se você tiver um interesse recursal, você vai abrir a chamada preliminar de apelação. E aquela decisão interlocutória lá atrás, que ela não foi analisada via recurso, porque não era cabível agravo de instrumento, você vai questioná-la agora na sua preliminar de apelação. Então, a decisão interlocutória não agravável por instrumento, ou seja, a decisão interlocutória que não cabe agravo de instrumento, o momento processual adequado de você questioná-la é, primeiro, se você interpor um recurso de apelação na preliminar de apelação. Ou também você pode fazer essa alegação em sede de contrarrazões do recurso de apelação. Perfeito? Então, nós podemos entender hoje que é cabível apelação também em face ou algumas decisões interlocutórias não agraváveis por instrumento serão objetos de apreciação, ou nós teremos o efeito devolutivo em relação àquela decisão interlocutória através de preliminar de contestação. Então, por exemplo, o juiz negou a realização de uma determinada prova. O juiz negou a prova pericial. Você não agravou. Aí o juiz julgou improcedente os seus pedidos. Preliminar de apelação. Cerceamento de defesa. Excelências. O juiz de primeiro grau, o juiz ACO, cerceou o meu direito de defesa ao não permitir a realização da prova pericial requerida pela parte requerente.
Então você vai trazer argumentações e vai manifestar em relação à prova que foi indeferida. Traz argumentos, qual que é o objetivo daquela prova, por que há a necessidade de realização daquela prova, e você vai trazer essas alegações dentro da própria preliminar. Tá bom? Então a apelação caberá em face de sentença, mas também vai conter decisões interlocutórias não atacáveis por agravo de instrumento, redação do artigo 1009, parágrafo 1º. Perfeito? Novidade no código. Outra questão importante, alguns professores entendem que as contrarrazões no recurso de apelação, elas podem assumir uma verdadeira feição recursal. O professor Carlos Capinella Bueno é um dos professores que mais advogam em relação a isso, que hoje as contrarrazões não têm apenas a função de responder a um recurso que foi interposto pela parte contrária. Não. As contrarrazões, elas também podem ter uma função recursal, uma feição recursal. Vamos entender isso aqui. Regra geral, aquele que foi vencedor num processo não tem interesse recursal. Por quê? A gente trabalhou na aula de requisitos recursais. Quem tem interesse recursal? Quem tem interesse recursal é aquele que pode tentar melhorar a sua situação por intermédio daquele recurso. Se eu obtive sucesso em tudo que eu pleiteei na minha ação ou na minha contestação, eu não tenho interesse recursal, não tem como eu melhorar aquela minha situação, porque eu tive êxito em tudo que eu estou pleiteando. Agora, vamos entender. Caso o réu apresente um recurso de apelação, caso o réu apresente um recurso de apelação e exista alguma decisão interlocutória que foi proferida ao longo do processo, que poderá prejudicar diretamente o autor. Vamos entender isso aqui. Se o réu apresente um recurso de apelação e tem alguma interlocutória que foi proferida ao longo da instrução, que pode prejudicar e pode ser relevante para o autor, isso é relevante para ele. Ok? É relevante, foi o réu que interpôs o recurso de apelação, mas ao longo do processo tinha alguma decisão interlocutória que pode ser relevante. Então, apesar de eu, autor, foi vencedor no processo, apesar de eu, autor, em regra, não ter interesse recursal, essa interlocutória avulsa, como o professor Carlos Capinella gosta de dizer, essa interlocutória que está perdida ao longo do processo, que não foi objeto de apreciação em sede de recurso, ela vai ganhar relevância. Então vamos entender. Eu, autor, ganhei tudo. Mas tem alguma decisão interlocutória ao longo do processo que, caso o réu tenha sucesso na sua apelação, aquela decisão se torna importante para mim. E isso pode ser objeto de contrarrazões. Por exemplo, vamos pegar o mesmo caso que a gente falou em relação à prova que foi negada. Eu, autor, eu pedi uma prova pericial para comprovar mais ainda os meus argumentos. Eu pedi uma prova para comprovar mais ainda a minha argumentação. O juiz negou a prova pericial. Eu, como autor, o juiz negou essa prova. Mesmo negando essa prova, ao fim de toda a instrução processual, ele me julga procedente os meus pedidos. Eu consegui tudo o que eu queria. Em regra, eu não tenho interesse recursal, porque eu fui vencedor. Porém, o réu interpõe recurso de apelação e eu analiso a seguinte situação. Caso o tribunal entenda que o réu tenha razão, que vai modificar a situação que foi proferida em primeiro grau, aqui seria importante fazer a perícia para comprovar, para ser mais contundente as minhas provas. Então, nas minhas contrarrazões recursais, eu vou questionar aquela decisão interlocutória proferida. Eu fui vencedor, eu não tenho interesse recursal.
Porém, como o réu recorreu e aquela situação pode mudar a nossa relação jurídica, como aquela situação pode mudar a decisão judicial, aquela interlocutória passa a ser importante para mim. Aí, nas minhas contrarrazões, eu vou trazer a alegação de quê? Eu vou trazer a alegação dessa preliminar que foi alegada. Eu vou lá trazer a preliminar. E o que eu vou trazer como argumento nessa minha preliminar? Eu vou trazer na minha preliminar a argumentação referente a essa prova pericial que foi negada. Perfeito? Claro, pessoal. Claro. Por conta do contraditório e ampla defesa, obrigatoriamente, a parte contrária, ou seja, o recorrente, vai ser intimado para manifestar em 15 dias. Perfeito? Então, se isso for levantado em sede de contrarrazões, o recorrente vai ser intimado para manifestar no prazo de 15 dias. Perfeito? Então, percebe que as contrarrazões, elas assumem um papel importante, elas assumem um papel diferente, uma feição diferente no processo, no recurso de apelação. Perfeito? E tem um enunciado, até coloquei no material de vocês, bem interessante, enunciado 67 da primeira jornada de Direito Processual Civil. Há interesse recursal no pleito da parte para impugnar a multa do artigo 334, parágrafo 8º, por meio de apelação, embora tenha sido vitorioso na demanda. O que está falando isso, pessoal? Eu fui vitorioso, eu sou o autor, julgaram procedentes todos os meus pedidos, porém, eu não compareci à audiência e o juiz fixou multa na audiência de conciliação. Então, mesmo que eu tenha saído vitorioso, eu tenho interesse recursal em quê? Recorrer apenas daquela multa, naquela decisão interlocutória que foi proferida. Perfeito? Enunciado 67 da primeira jornada de processo civil. Quais são os requisitos de admissibilidade da apelação? Quem tem legitimidade? Esse aqui volta lá atrás nos requisitos gerais. Partes, terceiro prejudicado e MP. Artigo 996. Prazo, 15 dias. Lembra que exceto embargos de declaração, está no artigo 1003, parágrafo 5º. Exceto embargos de declaração, todos os demais recursos, seu prazo são de 15 dias. Preparo, o código, a lei exige a realização do preparo, ok? Tem que se fazer o preparo. Lembrando que Fazenda Pública, Ministério Público e aqueles que possuem assistência judiciária gratuita não possuem obrigação de realizar o preparo. Perfeito? Regularidade formal. Qual que é a estrutura do recurso de apelação? Nós temos duas partes claras no recurso de apelação. Nós temos a petição de interposição que você endereça para o juiz da causa. Aí você identifica o recorrente, nome, qualificação, você demonstra que você quer recorrer, você demonstra que quer a intimação do recorrido para apresentar as contrarrazões e depois você quer remessa ao juiz ad quem, ou juiz que vai recorrer. Okay? Então a peça de interposição é endereçada ao juiz da causa. Então, primeira parte da apelação, peça de interposição. Segunda parte do recurso de apelação, as razões da apelação. Aí as razões são endereçadas ao Tribunal de Justiça. Você vai apresentar os seus fatos, você vai apresentar os seus fundamentos jurídicos, você vai formular o seu pedido de anulação ou de reforma da decisão. Perfeito? Se for erro procedendo, erro adjudicando, tá certo? Isso tudo vocês vão encontrar lá no artigo 1010. Tá bom? Fala que apelação vai ter a interposição dirigida ao primeiro grau, vai ter nome e qualificação, exposição de fatos e fundamentos, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão. Ok? Então a estrutura do recurso de apelação é, primeiro, peça de interposição endereçada ao juiz da causa. Ok? Então você endereça para o juiz da causa, nome e qualificação, venha presidente de Vossa Excelência interpor recurso de apelação nos seguintes termos, que requer a intimação da parte contrária e depois remessa ao juízo
A de quem? Ou Tribunal de Justiça, ou TRF, se for Justiça Federal. Depois nós teremos as razões recursais, que são as razões do seu recurso. Todo o seu fato, todo o seu fundamento jurídico, todos os seus pedidos serão contidos lá. Perfeito? Então esses são os requisitos específicos da apelação. Legitimidade, prazo de 15 dias, preparo tem que ser feito e irregularidade, peça de interposição e razões recursais. Ok? Perfeito? E no próprio artigo 1010 ele traz algo extremamente importante. Muito importante. O que fala nesse artigo 1010? Parágrafo 3º. Que o juízo de admissibilidade, ou seja, o juízo de análise de preenchimento de todos os requisitos da apelação, tempestividade, preparo, regularidade, legitimidade, cabimento, inexistência de fatos, de fatos que impedem o exercício do recurso, toda essa análise do juízo de admissibilidade, essa análise será feita não pelo juiz de primeiro grau, mas sim pelo juiz ad quem? O juízo de admissibilidade será feito pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça que vai fazer o juízo de admissibilidade e não o juiz de primeiro grau. Perfeito? Perceba-se que não há mais o duplo juízo de admissibilidade. Ah, primeiro grau faz, depois o tribunal faz. Não. O juiz de primeiro grau, em regra, a função dele é só encaminhar o processo para o tribunal. Nem intimar a parte contrária, ele nem intima, porque o próprio cartório vai fazer essa intimação. Então, se você pegar, por exemplo, o parágrafo 3º, está mais ou menos assim, olha, após as formalidades dos parágrafos anteriores, que é intimação para apresentar as contrarrazões, os autos serão remetidos ao Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade. O Código enfatiza que juiz de primeiro grau não realiza juízo de admissibilidade. Quem fará isso é o Tribunal de Justiça. Ok? Então, o que a gente pode concluir? Juiz de primeiro grau não recebe ou deixa de receber apelação. Perceba-se? Ele não vai fazer isso. Por que ele não pode receber ou deixar de receber? Porque a gente recebe ou não recebe fazendo o juízo de admissibilidade. Professor Rafael, mas se o juiz fizer o juízo de admissibilidade, o que eu posso fazer? Ele está usurpando competência do Tribunal de Justiça. Neste caso, cabe reclamação, artigo 988, inciso 1 do CPC. Cabe reclamação quando há usurpação de competência. Juízo de admissibilidade, a competência é do Tribunal de Justiça ou do TRF, se for Justiça Federal. Não é de juiz de primeiro grau, não é de juiz estadual, não é de juiz federal. Se ele o fizer, cabe reclamação 988, inciso 1. Então ele só pega o recurso de apelação, e manda pro tribunal. Percebas? Aqui eu quero fazer um parênteses, uma observação muito importante, eu quero que vocês anotem muito claro isso que eu vou passar para vocês. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o efeito regressivo na apelação. Que é aquele juízo de retratação que o juiz pode fazer no prazo de 5 dias, por exemplo, quando ele indefere a petição inicial, quando ele julgar improcedente liminarmente a petição inicial, nas hipóteses do artigo 485, extinção sem resolução. Ele pode exercer o juízo de retratação. Como assim? Interpõe o recurso de apelação, chega na mão dele e fala assim, meu Deus, realmente a parte tem razão, eu quero voltar atrás da minha decisão. Eu quero voltar atrás. Ele pode fazer isso? Pode, é o chamado juízo de retratação, o efeito regressivo do recurso. Porém, aqui a gente vai ter uma exceção, essa questão do juízo de admissibilidade. Nós temos até um enunciado em relação a isso, o enunciado 68 da Jornada de Direito Processual Civil, fala que a intempestividade da apelação, ou seja, apelação interposta fora do prazo, é intempestivo, prazo de 15 dias, desautoriza o juiz de primeiro grau, ou como está no enunciado, desautoriza o órgão ACO a proferir juízo positivo de retratação. Resumindo o que está falando em relação a esse enunciado, olha, se a apelação for intempestiva,
o juízo não pode exercer a retratação. Pergunta aos senhores: como que o juiz vai saber se é tempestivo ou não quando realizar o juízo de admissibilidade? Então eles entendem que neste caso, para que o juiz possa se retratar, ele possa voltar atrás na sua decisão, não tem como, ele tem que fazer pelo menos um juízo superficial de admissibilidade recursal. Porque, conforme enunciado 68 da primeira jornada de direito processual civil, a apelação interposta fora do prazo, ou apelação intempestiva, desautoriza o órgão ACO, desautoriza o juiz de primeiro grau a realizar um juízo positivo de retratação. Perfeito? Então, cuidado com essa observação. Então, conforme a doutrina, fazendo uma interpretação sistemática dessas hipóteses legais de apelação com efeito regressivo, o juiz vai ter que realizar um juízo de admissibilidade, mesmo que de forma mais superficial. Perfeito? Em quais casos? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas já adiantando: indeferimento da petição inicial, julgamento de improcedência liminar do pedido e nas sentenças terminativas, extinção sem resolução de mérito. Perfeito? Tranquilo? Dando continuidade, vamos analisar os efeitos do recurso. Quais são os efeitos do recurso de apelação? Primeiro efeito que nós teremos, tá uma redação bem clara no código, o código é muito claro nessa redação dele. Lá no artigo 1012, fala: olha, apelação terá efeito suspensivo. Aqui deixa muito claro um posicionamento distinto do código antigo. Por quê? No código antigo nós tínhamos a seguinte situação: o juiz declarava se o recurso de apelação seria recebido no efeito suspensivo ou não. Ele declarava expressamente isso. Hoje não, é um efeito legal, é uma consequência legal da apelação. A apelação terá efeito suspensivo. Então, o código hoje é muito claro nas hipóteses em que será concedido ou não efeito suspensivo. O que a gente pode concluir? Como o 1012 é muito claro, a gente conclui que o efeito suspensivo decorre rigorosamente da lei. Não é da vontade do julgador, é da lei. A lei vai dizer as hipóteses que cabe suspensão, efeito suspensivo ou não. É claro que a gente vai ver que em algumas situações o juiz pode conceder efeito suspensivo ou não, a pedido da parte, pode tentar retirar. Mas, regra geral, se opera pela lei. Artigo 1012 traz essa questão do efeito suspensivo. E o que a gente pode entender? A gente vai ver lá primeiro quais as hipóteses. O próprio artigo 1012, ele vai trazer hipóteses onde nós não teremos efeito suspensivo no recurso de apelação. Então, primeiro, regra geral, a apelação tem efeito suspensivo. O que a gente pode concluir? O fato de eu interpor um recurso de apelação impede o cumprimento provisório do julgado. Impede o cumprimento provisório da minha decisão. Por quê? Tem efeito suspensivo. Perfeito? E perceba que, como efeito suspensivo decorre da lei, artigo 1012 caput é muito claro, não há uma análise por parte do julgador sobre a existência ou não de hipótese de causa específica que justifica o efeito suspensivo. Então, como decorre da lei, o que a gente pode concluir claramente? A decisão proferida nesse caso, onde nós teremos efeito suspensivo, ela é uma decisão ineficaz. Como assim, professor Rafael? Vou explicar. Ela é uma decisão ineficaz, enquanto se aguarda a interposição ou não do recurso de apelação. Então vamos lá.
Como já gera automaticamente efeito suspensivo, essa decisão não teve início nos seus efeitos. Ele não começou a produzir efeito. Ela é uma decisão, uma sentença ineficaz. Porque está guardando interposição de recurso. Se interpor, essa ineficácia persiste até o julgamento da apelação. Agora, se não houve interposição do recurso de apelação, se a parte não interpõe recurso de apelação, vai gerar o trânsito em julgado daquela sentença e, por consequência, o trânsito em julgado da sentença libera essa sentença para produzir os seus efeitos ou libera a eficácia da sentença. Só que nesse caso, perceba-se que nós não estaremos diante de um caso de cumprimento provisório. Aqui, o cumprimento será definitivo, porque transitou em julgado a decisão. Então, por isso que a gente pode afirmar que, a partir do momento que o efeito suspensivo decorre da lei, da vontade do legislador, encaixou, tem efeito suspensivo. Tá? Se, por exemplo, parágrafo 1, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, parágrafo 1 do artigo 1012, lá vai trazer as causas que nós não teremos efeito suspensivo. Tirou aquelas hipóteses, tem efeito suspensivo. Se enquadrou no efeito suspensivo, enquadrou, a sentença ela é ineficaz em relação aos seus efeitos. Não vai produzir efeito. Não vai começar a produzir os efeitos e ela será suspensa. Não, nem tem início. Ela é ineficaz. Se a parte interpôs o recurso de apelação, essa ineficácia persiste até o julgamento final do recurso. Agora, se não houve interposição, transita em julgado, aí sim, o trânsito em julgado libera essa sentença para produzir os seus efeitos. Libera para que tenha eficácia da sentença. Só que, enquanto que o recurso de apelação sem efeito suspensivo, nós temos cumprimento provisório. O próprio artigo vai falar sobre isso, a gente está lá no seu artigo 1012, parágrafo 2º. Enquanto que na sentença que transitou julgado, o cumprimento será definitivo. Perfeito? Definitivo. E quais são as hipóteses que nós não teremos efeito suspensivo? Está lá no artigo 1012, parágrafo 1º. Olha, além de outras hipóteses previstas de lei, começa a produzir efeitos imediatamente contados da sua publicação a sentença que, tá vendo? O próprio parágrafo 1º é muito claro em falar isso. Começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação. Não precisa aguardar para ver se vai ter interposição de recurso ou não. E quais hipóteses? Está lá, inciso 1. Homologação de divisão ou demarcação de terras. Então, a sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras não tem efeito suspensivo. 2. A sentença que condena a pagar alimentos. Pelo caráter básico, pelo caráter, a natureza alimentar, para custear as despesas, a subsistência da parte, a sentença que condena alimentos, mesmo que tenha recurso de apelação, nós não teremos efeito suspensivo. Olha, a sentença que extingue sem resolução de mérito, artigo 485, ou julga improcedentes os embargos do executado. Então, no processo de execução que tem embargos que os julgou improcedente, ou alguma extinção sem resolução de mérito. Olha, sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. É uma ação própria lá na Lei 9307 de 96, que é a lei de arbitragem. Se o juiz julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, essa decisão, mesmo que tenha recurso de apelação, não terá efeito suspensivo. Inciso 5, que isso aqui vai gerar uma polêmica, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre ele. A sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória lá do artigo 294 a 311. Tá vendo? A gente pode conceder uma tutela provisória na própria sentença. Então, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. E, por fim, a sentença que decreta a interdição da parte, também nós não teremos efeito suspensivo. Aí o próprio parágrafo 2º fala, olha, nos casos das hipóteses do parágrafo 1º,
o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório. Então, como a sentença já começa a produzir seus efeitos imediatamente após a publicação, publicou, ele pode pedir o cumprimento de sentença provisória. Perceba? Ok? Então, nessas hipóteses, nós teremos o pedido de cumprimento provisório. Rafael, mas nessas hipóteses, eu posso pedir que o juiz conceda efeito suspensivo? Eu vou interpor um recurso de apelação em uma dessas hipóteses do parágrafo 1º, que nós não teremos efeito suspensivo. Mesmo assim, eu posso pedir? Claro que pode pedir. Você pode formular esse pedido. Artigo 1012, parágrafo 3º. Para que serve isso? Você tenta impedir o cumprimento provisório da sentença. Como o parágrafo 2º fala que você pode cumprir provisoriamente, quando você pede que o juiz conceda efeito suspensivo, você está buscando o quê? Impedir. É um pedido para obstar o cumprimento provisório daquela sentença. Ok? Como que eu vou fazer esse requerimento? É bem interessante isso. Você não pede para o juiz da causa, para o primeiro grau, de jeito algum. O que você vai fazer? Como é que você vai pedir? Pode ocorrer de duas formas. Tá? Gente, isso aqui é um pedido simples. Tá? É só um pedido de concessão de efeito suspensivo. Tá? Não é um incidente que você vai estar... É uma petição pedindo e fundamentando. O que você vai fazer? Depende do momento processual que você está pedindo. Como assim? Está lá no parágrafo 3º do artigo 1012. Se o momento processual estiver entre a interposição do recurso e a distribuição pelo tribunal, então vamos lá. Você interpôs o recurso de apelação, porém ainda não foi distribuído para o relator no tribunal. Então o processo está entre a interposição e a distribuição. Você endereça esse pedido para quem? Para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. Então, se você estiver pleiteando efeito suspensivo entre a interposição do recurso e distribuição do recurso para algum relator, você encaminha para o Tribunal de Justiça. Agora, se você pleitear a concessão de efeito suspensivo quando já tiver sido distribuída a apelação, aí você vai ter que encaminhar para o relator. Por quê? Se já foi distribuído, já sabe quem é o relator, então você encaminha para ele. Perfeito? Então o pedido vai ser encaminhado para ele. Então o pedido de efeito suspensivo vai depender do quê? De qual momento você vai pedir. Entre a interposição do recurso e a distribuição para o desembargador, você manda para o Tribunal de Justiça. Se já tiver sido distribuído para um desembargador, você manda para aquele desembargador relator. E quais são os requisitos? Você vai fundamentar em quê? Excelência, o juiz deu bobeira. E a alegação que eu vou trazer é tão provável, mas tão provável de ser verdade. A probabilidade de provimento do meu recurso é tão grande, mas tão grande, que é melhor conceder efeito suspensivo. Aqui, se vocês lembrarem de tutelas provisórias, vai ter relação com a tutela de evidência lá do artigo 311 do CPC. A probabilidade é tão grande de provimento do recurso, mas tão grande, que é melhor conceder efeito suspensivo. Ou, já se aproximando da tutela de urgência, eu vou alegar o seguinte: eu vou apresentar uma fundamentação que seja relevante, que seria, entre aspas, a probabilidade do direito na tutela, mais o risco de dano grave ou de difícil reparação. Excelência, conceda efeito suspensivo, porque, olha, nessa interdição que foi decretada aqui, pode ter consequências bem graves se não tiver efeito suspensivo, porque a pessoa que vai ficar responsável não é a pessoa diligente, ela vai dilapidar o patrimônio daquela pessoa. Então me conceda imediatamente, pelo amor de Deus, o efeito suspensivo. Perfeito? Só para a gente fechar esse nosso primeiro bloco. Vamos pela lógica. Eu estou pedindo efeito suspensivo. Então, naquelas hipóteses que não suspende, parágrafo 1º, eu peço efeito suspensivo. Mas vamos fazer uma situação inversa. Eu posso usar a sistemática do parágrafo 3º e do parágrafo 4º, não para pedir efeito suspensivo, mas para retirar o efeito suspensivo por parte do apelado?
Vamos lá. O juiz concede uma decisão que tem efeito suspensivo. A parte interpõe recurso de apelação. Você, nas suas contrarrazões, você fala assim, excelência, tira o efeito suspensivo. Tira, porque a probabilidade do provimento é tão alto que vai conceder, ou há um risco de dano irreparável. Então você vai fundamentar no próprio parágrafo 4º. Pode ser feito isso? Pode, pessoal. Não tem problema algum. Em que pese o parágrafo 3º e parágrafo 4º fala do pedido de concessão de efeito suspensivo naquelas hipóteses que nós não temos, parágrafo 1º, não há óbice para que ele use de forma inversa. Ele peça para que o juiz tire o efeito suspensivo daquele recurso de apelação que foi interposto. Pode sim, perfeitamente. Tranquilo? Então aqui, pessoal, a gente finaliza o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.